Olá pessoal, tudo bem? Vamos então hoje falar um pouquinho sobre fecundação, gravidez e métodos contraceptivos. Essa é uma aula de continuação da reprodução humana, tá bem? Só que para nós falarmos desses três tópicos, é necessário que a gente faça uma breve revisão sobre o ciclo menstrual. Por quê? Porque para se entender esses três processos, fecundação, método contraceptivo por tabelinha e método contraceptivo por uso hormonal, a gente vai ter que entender o que acontece com as variações dos hormônios do ciclo menstrual. Por isso a gente precisa voltar um pouquinho e ver se ficou bastante claro para vocês. Tá bem? Vamos lá? Vamos então revisar rapidamente o ciclo menstrual de uma forma um pouco bem mais condensada, tá bem? Então o que acontece na primeira fase do ciclo? A hipófise produz o hormônio chamado FSH, o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio faz o folículo se desenvolver e, à medida que ele se desenvolve, começa a produzir estrógeno. O estrógeno tem um efeito de feedback negativo sobre a hipófise no que diz respeito à produção de FSH. Então, começa a inibir um pouco a produção de FSH, mas ao mesmo tempo a produção de LH se torna estimulada. O LH, quando dá o pico de LH no sangue, a mulher ovula e sobra o que nós chamamos de corpo lúteo, o corpo amarelo. O corpo lúteo amarelo continua produzindo estrógeno, mas passa a produzir um segundo hormônio importante, a progesterona. O que o estrógeno fez na primeira fase do ciclo? Ele fez o endométrio se proliferar, aumentar, ficar cheio de sangue, fofinho, pronto para receber um embrião. O que faz a progesterona e o estrógeno na segunda fase do ciclo? Mantém o endométrio pronto para receber um embrião. Nós chamamos isso de fase secretora. Ok? Revisaram? Agora existe uma pergunta. E se a mulher for fecundada? Ou seja, se ela estiver grávida? Aí a taxa de progesterona não pode cair. Porque se a taxa de progesterona cair no final do ciclo, ela menstrua. E se ela menstruar, o embriãozinho que estaria aderido no seu endométrio pode se perder. Então ela vai ter que manter a taxa de progesterona alta para que ela não menstrue. Como faz isso? Essa é a grande pergunta da nossa aula. Ok? Vamos lá então. Bem, vamos imaginar então que essa mulher foi fecundada, né? A gente já sabe que o dia da ovulação é o 14º dia antes do próximo ciclo menstrual. Ou seja, 14 dias antes de acabar o ciclo menstrual. Bem? A gente fala entre o 14º e o 15º dia, porque a gente não sabe exatamente que horário vai acontecer. Mas é o 14º dia. Nesse 14º dia, quando ela ovula, o óvulo está prontíssimo para ser fecundado. Se ela teve uma relação sexual 2 dias atrás, os espermatozoides já estão aqui esperando o óvulo sair do ovário. Mas se ela tiver uma relação sexual até 2 dias depois que ela ovulou, o espermatozoide ainda pega o óvulo em condições de ser fecundado. Então, nós dizemos que o período fértil são de 5 dias. O dia da ovulação, 2 dias antes, 2 dias depois. Tá bem? Bom, esse embriãozinho fecundado agora, ele vai sofrendo mitoses, vai caminhando em direção ao endométrio e ele vai ter que encontrar um endométrio fofinho, cheio de sangue, secretando substâncias e ali ele vai se implantar, vai acontecer uma implantação. Nós chamamos de nidação. Nidação vem disso, formar ninho, né? O embriãozinho vai formar um ninho ali no endométrio. Olha que bonito. Epa, mas espera aí. E a progesterona? Por que ela não cai? Por que a progesterona não cai e mantém o endométrio fixo? Essa, como eu disse, é a grande pergunta. Porque o embriãozinho, assim que ele começa a se desenvolver, já nas primeiras divisões celulares, ele produz o seu próprio hormônio. Esse hormônio que está aqui no gráfico em vermelho. HCG, hormônio gonadotrofina coriônica. É um hormônio produzido pelo nenê. Olha lá. Então, quando a mulher vai fazer o exame de sangue, o exame de urina para saber se está grávida, o que o exame detecta? O HCG, o hormônio gonadotrofina coriônica. Então, se identificar esse hormônio no sangue ou na urina da mulher, ela está grávida, porque ela não produz esse hormônio. Quem produz esse hormônio é quem? É o nenê. E o que esse hormônio tem de função? Fundamental. Esse hormônio vai estimular o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona para que o endométrio fique forte e firme e segure o embriãozinho ali até que ele possa desenvolver um pouquinho mais, formar
um tecido muito importante chamado placenta, que por sua vez agora passa a produzir progesterona, e aí a gravidez está mais estabilizada. Viu que bacana? Então é um hormônio. Lógico que esse hormônio diferente no corpo da mulher causa uma série de sintomas diferentes, né? Uma série de alterações hormonais, fisiológicas, né? E todos aqueles sintomas que a mulher sente quando está grávida. É o hormônio do nenê atuando na mulher. Veja só. Tá bem? Bom, eu falei para vocês então sobre a placenta, não é? O que é essa tal de placenta? Placenta é um tecido, né, transitório. É um tecido misto. Parte dele formado por células maternas, parte dele formado por células do embrião. Esse tecido se entremeia e nesse contato vão acontecer trocas fundamentais. Trocas endócrinas, né, de hormônios, trocas metabólicas, trocas de alimentação e, como eu já disse, a placenta tem função endócrina, porque ela produz progesterona para manter o endométrio firme e forte ali no processo de manutenção do embriãozinho. E a placenta, ela vai ter ainda algumas células tronco, células iniciais muito importantes. Por isso, hoje em dia, existe até uma técnica de se congelar a placenta, de se preservar a placenta por um uso futuro, possível futuro da criança no caso de necessidade de transplante de células tronco. Bem, a placenta é um órgão muito importante para a criança na sua nutrição e na excreção de substâncias. Bom, se a mulher estiver grávida, quais são as principais alterações que ela vai sentir? São muitas, né? Nós temos um quadro todo aí. Nós vamos dividir em 3 fases, né? O início da gestação, que é o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro. São 9 meses, né? O que ela vai sentir? No primeiro trimestre, cessa a menstruação, que nós chamamos de amenorreia. O aumento da progesterona para sustentar o endométrio tem uma ação inibidora que dá muito sono, letargia, cansaço, falta de vontade de fazer as coisas, né? Vão começar a acontecer algumas estrias. Por quê? Porque a pele vai esticar, né? A pele vai esticar e vai esticar até o final da gravidez, né? Na verdade, se prolonga até lá na frente. Aumenta a frequência urinária, principalmente pela compressão da bexiga urinária, pelo aumento muito grande do útero, né? Fica difícil defecar, porque também comprime o intestino, né? E vai formar uma linha abaixo do umbigo, nós chamamos de linha nigra. É uma linha que corta exatamente o centro da barriga da mulher. Quando chega no segundo trimestre, a mulher pode ter uma série de manchas na pele em função das alterações hormonais que são muito intensas. Ela começa a perceber de fato o nenê com alguns movimentos. Ela pode ter uma mudança do centro de gravidade, né? Porque os pés se afastam, está alterando também a cintura pélvica, né? Pode ocorrer alterações nas gengivas e pode ter cãibras, né? E no terceiro trimestre, que é o trimestre de crescimento maior da criança, vai ganhar muito peso, vai ter dificuldade respiratória porque o útero começa a empurrar o diafragma para cima e aí começa o estômago produzir azia, né, queimação, desconforto na alimentação, né, e começa a produzir muita saliva. Com todas essas alterações, né, da coluna cervical, do centro de gravidade, do peso para frente, a mulher começa a ter muita dor nas costas, vai ocorrer inchaços dos membros inferiores, ela caminha de forma bastante dificultosa e diferente, né? Começam a acontecer as contrações uterinas e começa a produzir leite. Pronto, ela está pronta para dar à luz, né? Muito bem. Mas a gravidez é algo maravilhoso, né? É uma característica biológica fundamental para a existência das espécies, né? Mas ela precisa ser muito bem pensada e muito bem analisada, porque ela traz uma série de responsabilidades que precisamos estar preparados para enfrentá-las, né?
Então, tem um momento certo. Tem um momento certo. E aí nós podemos, é possível prorrogar esse dia, né? Jogar ele mais para frente através do que nós chamamos de métodos contraceptivos. Ou seja, é possível evitar a gravidez. Tá bem? É sobre isso então que nós vamos falar um pouquinho agora.